Olá, igreja querida, que alegria estar com os irmãos uma vez mais para apresentarmos a dulce palavra do Senhor. Vamos orar para isto. Padre querido, Padre amado, como te necessitamos, Senhor. Eu entendo, reconozco a cada dia que sem ti não puedo fazer nada sem ti, Senhor. Perdona meus pecados, limpa-me, purifica-me, Senhor, e utiliza minha vida uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor ao coração de cada um desses que estão ouvindo. E que o teu Espírito Santo, Senhor, produza fruto. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, estamos em Juan capítulo 18. Paixão, muerte e ressurreição de Jesus. Nós outros já miramos Jesus, a agonia de Jesus no jardim do Getsemani. Esse capítulo ensinando como Jesus, sendo Deus, era homem nesta terra. Jesus ensinando que ele foi orar com seus discípulos, deixou 8 discípulos orando junto, levou com ele Pedro, Tiago e Juan, ou Pedro, Jacó e Juan, e ele foi um pouco mais adiante, e como Jesus estava em aquele momento em agonia, em tristeza, e como diz um comentarista, Jesus estava abrumado hasta la muerte. E Jesus, falando com seus discípulos, pedindo que eles orassem com ele, para que não caíra ou não entrara em tentação. Jesus ensinando a seus discípulos e ele mesmo provando de isto que ele ensinava. Tal ponto era a agonia de Jesus que Jesus orava e havia o seu sudor vinha mesclado com sangue. É impressionante. Diz a palavra do Senhor que então se apareceu-lhe um anjo do cielo e lo confortava. Bem, um dos comentaristas diz que este anjo foi até Jesus para consolá-lo, fortalecê-lo para aquilo que haveria de venir todavia. Bem, um dos evangelistas diz que os discípulos estavam dormindo porque estavam carregados de tristeza por tudo aquilo que estava passando. Quizá os discípulos, Mateus, Marcos, Lucas, Juan, Lucas não era discípulo de Jesus, Lucas escreveu o evangelho dele escutando as histórias dos discípulos, mas possivelmente Mateus, Marcos, Juan, que estavam ali, eles presenciaram, mas quizá não compreenderam bem o que estava para passar. Mas então se Jesus diz a ele, orai. E Jesus regressou e os encontrou uma vez mais dormindo. E Jesus disse, basta, não mais. Eis que chega a hora em que o Hijo do Homem será entregue nas manos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se acerca. Bem, nós podemos mirar que nesta passagem de Jesus no Getsemani, nós aprendemos que a tristeza estava consumindo o próprio Senhor Jesus. E Jesus buscou refúgio, fortaleza, força em Deus e através de oração. É o que nos ensina a palavra, para que ele também não caíra em tentação, não entrar em tentação, porque você se acorda que leemos que Jesus por 3 vezes pediu, Padre, aparta de mim este cálice. Padre, não permita que eu tome deste trago.
Padre, o Senhor tem todo o poder em suas mãos, salva-lo homem, que não seja através desta maneira. Jesus orou desta maneira. E então, se Jesus nos ensina que em este momento de tristeza, de agonia, ele recorre ao Padre através da oração. Mirando que seus discípulos, também consumidos pela tristeza, Jesus mandou que eles vigilassem e orassem juntamente com ele, pedindo a Deus Padre força para não cair, não entrar em tentação. Lucas 22, 40 e 46. Bem, Jesus venceu a tentação. Jesus venceu esta prova tão grande. Sabe por quê? Porque ele submeteu-se à vontade de Deus Padre e através da oração. Bem, Jesus nos ensina que naquele momento em que chegaram todos os soldados, as guardas do templo, e Pedro saca uma espada e corta a orelha de um homem que era servo do sacerdote, um guarda, não? E Jesus diz: mete tua espada donde estava, embanha tua espada. Não beberei eu porventura o cálice que mi Padre me deu? Em este momento, Jesus dá uma ensinança a Pedro, que não é pela força, não é pela violência que eles venceriam aquela luta e aquela peleia. Bem, Jesus, quando mira essa situação, em Mateus 26, 53, 54, Jesus diz: acaso pensa você que eu não puedo rogar, pedir ao Padre, e ele não me enviaria em este momento mais de 12 legiões de ángeles? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais deve suceder e passar? Jesus ensinando a seus discípulos allá e ensinando a nós outros que naquele momento, se ele deseara, ele diria: Padre, salva-me desta turba, salva-me desses soldados, salva-me, Senhor. E Deus enviaria para ele legiões de ángeles para defendê-lo. Bem, toda a derrota que os discípulos experimentaram nos momentos em que houve medo, olharam, negaram e abandonaram Jesus, é resultado de eles não terem obedecido a Jesus e separar um tempo para orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, pedindo a Ele a força, a fortaleza, graça de Ele para que eles pudessem vencer aquilo que estava por vir. Isto é tão comprovável que quando passou em Lucas 9:32, quando os discípulos estavam com Jesus, o resultado naquele momento foi diferente. Era noite e os discípulos estavam com Jesus e estavam cansados. E diz o texto: Pedro e seus companheiros encontravam-se carregados de sonho, mas conservando-se despertos, viram a sua glória e dos varões que com ele estavam. Bem, aqui está mostrando Jesus no monte quando ele se transfigurou e seus discípulos puderam mirar a glória de ele. E agora, em este momento, não oraram, não recorreram ao socorro de Deus e simplesmente nós outros miramos que eles tinham medo, eles huyeram, eles abandonaram ao Senhor porque não buscaram em Deus a fortaleza que eles necessitavam. Jesus está ensinando para mim, Ronás, e para você, meu querido, que em momentos de tribulação,
em momentos de provações, em momentos duros da vida, nós outros necessitamos recorrer a Deus em oração por graça e misericórdia, para que Deus regale a nós sua graça, ou seja, poder dele, fortalecendo nós para enfrentarmos esta ou outra qualquer situação. Bem, caminhar com Deus consiste em clamar a Deus por socorro e força, para não ceder às inclinações naturais da carne, como os discípulos cederam ao desejo de dormir e deixaram de clamar. Há outras coisas, há outras inclinações da carne que nos impedem de clamar. E por esta causa nos quedamos débeis, fracos, e caímos e sofrimos dolores, enfermidade e até mesmo morte. Por quê? Porque nós damos acesso à carne. O medo, a ansiedade, o desespero e tantas outras coisas, ao invés de recorrermos a Deus para que Ele nos fortaleça, ainda que com medo, Ele nos dá coragem, ainda que desesperado, Ele nos dá controle, ainda que a situação está perdida, Ele nos dá esperança para mirarmos para Ele e nos aguentarmos allí em sua graça. Bem, Romanos 8, 13 e 14 habla sobre isto. Assim diz a palavra do Senhor: porque se vivirdes segundo a carne, caminais para a morte, mas se pelo Espírito mortificai as obras de la carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma grande verdade. Mas como lograr isto? Como lograr que minha vida e tua vida seja conduzida, maneirada, orientada através do Espírito e não pelos desejos, os sentimentos da carne? Somente pedindo, solamente clamando, solamente pedindo ao Senhor: dá-me de tu graça, para que eu pueda vencer de esta maneira. Bem, quando nós estamos falando de oração, de orar, interceder, rogar, clamar a Deus, nós estamos dizendo que, não estamos dizendo que temos que fazer uma ênfase em penitência, ou seja, hacer atos, hechos, em que vou demonstrar a Deus que estou totalmente arrependido e necessito de sua ajuda. Não necessitamos fazer penitência. O que necessitamos realmente é arrependimento verdadeiro, orar ao Padre pedindo perdão e clamando socorro e ajuda. Não necessitamos lastimar-nos para ensinar a Deus através de hechos exteriores o quão arrependido eu estou. Bem, se você se acorda de uma passagem bíblica, não me acordo de onde está no momento, infelizmente, são tantas coisas para acordar, mas entrou no templo 2 homens, um fariseu, judio, e um republicano, um homem que não era judio, e sentou bem allá atrás da igreja. E este fariseu, ele orava e dizia: Senhor, graças te dou, porque não sou como esse republicano. Senhor, graças te dou, porque eu não sou como este homem. E falou outras coisas que não me acordo agora. Mas aquele homem, sem falar uma palavra, batia em seu peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus disse que a oração que foi oída foi daquele republicano pecador, porque em seu coração havia arrependimento
e ele confessou seu pecado. Então nós outros não necessitamos de coisas exteriores para ensinar a Deus Padre que estamos arrependidos. Não necessitamos fazer sacrifícios, não necessitamos orar repetidamente a mesma coisa, crendo que assim seremos ouídos por Deus. A Bíblia não nos ensina isto. Pelo contrário, Jesus diz que nós outros não devemos usar de vãs ou vanas repetições. Bem, o Espírito de Deus também diz que Ele escute a nossa oração e Ele leva ao trono da graça da maneira correta. Bem, nós outros também não necessitamos orar imitando, falando frases, palavras que muitos falam, creyendo que ao falar desta maneira, Deus me ouvirá, Deus me escutará. Não me vem agora à mente um exemplo, mas muitas pessoas oram imitando a oração de outros porque é um clichê, é algo assim. Por exemplo, alguém diz assim: "Hijo de cristiano, cristiano és". Não é verdade, não é verdade. Então, há pessoas, por exemplo, que crê que se ele derra na entrada de sua casa, quando entra e abre a porta de sua casa, a Bíblia aberta no Salmo 91, nenhum mal passará naquela casa. Isto é superstição cristiana. Não existe isto, né? Também alguns pensam que se Deus se Deus estiver em um sítio adequado, um lugar diferente. Nós outros escutamos muitas vezes, eu creio que tanto brasileiros como hispanos: "Eu vou orar no monte, porque allá Deus me contesta, allá Deus está. Seguro que allá no monte o fogo cairá e Deus me contestará". Não é verdade. A Bíblia não ensina que temos que orar no monte. A Bíblia não ensina que temos que orar debaixo do monte. A Bíblia nos ensina que em qualquer lugar que eu você estiver, podemos orar com a plena certeza e convicção que Deus está escutando. Porque Deus mira o coração do homem. Deus não mira a aparência. Por exemplo, hoje estou predicando acá na casa de minha irmã. Vocês perceberam que é um ambiente diferente? É diferente de allá, onde eu hablo todas as semanas? Ou não, se eu não hablo lá, não vai ser a mesma coisa? Não, eu posso poner minha câmera, me tripé em qualquer lugar de Miami e predicar, porque o que eu estou predicando é a palavra. E não é porque eu estou num lugar privilegiado, lindo, maravilhoso, aí sim é que a palavra vai ser feita. Não, isto não existe. Isto não existe. Ou pessoas que creem porque se pongo tal tipo de roupa e vou orar, com certeza Deus vai me escutar. Não existe nada disto. Você pode estar vestido com a roupa mais cara que tu plata pode comprar. Ou você pode estar tão sencillo como eu agora, com esta camiseta, e Deus vai te escutar, porque Deus mira o coração do homem. Muito bem. As conveniências da carne podem levantar barreiras para não obedecermos o que Deus manda, e ceder a carne cortará nossa linha de comunicação com Deus, e sem Ele nada podemos fazer, e o resultado será derrota, dolores e sofrimento. Nós outros, ao cedermos aos desejos de nossas carnes, por exemplo, eu estou passando por lutas, estou passando por dificuldade, vou pedir a pastor Ronazzi, pastor Nery, pastor Ercido, pastor Bebeto, pastor Ricardo, que pida que a igreja ore por mim. Aí sim Deus vai me escutar.
enquanto eu, Jonás, que estou passando pelas lutas, vou descansar, vou dormir de tristeza, depressão, porque tenho muitos problemas. Não é assim. Isto não trabalha. Eu estou cedendo a minha carne, cedendo que o problema, a tribulação, tome conta de minha vida e vou pedir para que outros orem por mim. Não! Eu, Jonás, vou pedir ao Senhor que me dê a fortaleza, a força, que me desperte, mantenha-me desperto, me dê ganas de orar. E então, se vou pedir à minha igreja, a meus irmãos, que orem junto comigo e clamem por minha vida. É desta maneira que trabalha, porque se eu me dejo dominar pelo problema, pela luta, pela tribulação e não recorro a Deus, e vou fazer o que meu sentimento, meu coração diz, eu vou ter dolores, sofrimento, perdas, porque Deus não vai poder me atender, não vai poder me contestar. É isso que a Bíblia nos ensina. E qual é a receita de Jesus para esta situação? Jesus nos ensina em Mateus 26:41, mira a orientação de Jesus: vigilai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ensinando que nós outros temos que orar e vigilar, para que não entremos em tentação, porque ao entrarmos, ao cedermos, nós outros podemos cair. Todo através da oração. Nós outros precisamos disto, de entendermos que é através da oração. É através da oração que nós outros nos conectamos com Deus Padre. É através da oração que abrimos nosso coração para Deus. É através da oração que eu expresso a Deus Padre meus sentimentos, como me sinto, como estou em este momento, e eu me derramo delante dele e clamo a ele: Senhor, socorro. Senhor, venga a mim socorro. Tenha misericórdia de mim. Senhor, eu te necessito. É Jesus ensinando a nós outros, ensinando que é através da vigilância, é através de orar, vigilar e orar. Vigilar é estar desperto, orando e clamando ao Senhor, seja através de ayuno, seja solamente através de oração, seja como seja, é desta maneira que eu posso recorrer a Deus. E da mesma maneira como meu espírito está listo e pronto para enfrentar situações, mas minha carne é fraca e pode cair, então se Deus, através da oração, vai fortalecer minha vida, vai fortalecer sua vida, para que você pueda suportar, passar por este momento e ter a vitória que Ele pode conceder a ti. Hace todo sentido ou não hace todo sentido? Jesus, Senhor, Criador de nós outros, está nos ensinando através de sua vida, através desses momentos que antecediam sua morte, como vencer, como se portar, como caminhar, como ser para sermos vencedores. E ser vencedor não significa se quedar livre da tribulação. Ser vencedor não significa resolver a situação, mas ser vencedor significa que o Senhor me llenou de graça, de gozo, de alegria, haciendo-me saber que Ele está no controle de todo. Todo está bajo o controle de mi Senhor. Se mi Senhor deseja dar a vitória, lo alabarei, o louvarei.
E se o Senhor decide que eu passe por esse momento, eu o alabarei e eu o louvarei. Mas isto só é possível através de vigilar e orar, como o Senhor Jesus nos ensina. Mateus 26:41. Vigiai, vigilai, vigilai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Jesus está ensinando para que eu não entre, para que eu não me caiga em tentação. Jonás, e você, meu querido, necessita vigilar e orar, porque o Espírito, na verdade, está listo, está pronto, mas a carne é fraca. Tanto é que quando miramos Jesus, em esse momento que Judas chegou para traicioná-lo, Jesus o traicionou com um beijo, e naquele momento os discípulos, mirando aquela situação, perguntaram a Jesus: sacamos a espada? E Jesus diz: não haga isto, guarda a tua espada, porque aquele com espada que hiere, seguramente morto será pela sua própria espada, porque era a lei daquela época, ouro por ouro, dente por dente. E naquele momento em que Jesus é preso, em que chegam os soldados, onde chegam os guardas, os fariseus, onde chega toda a cúpula de Jerusalém para prender a Jesus, mira o que passa, queridos. A gente que chegou com Judas era uma grande turba, um destacamento, escolta dos sacerdotes fariseus e alguns guardas do templo. Queridos, um destacamento ou uma escolta era igual um bando ou um regimento de romanos que era mais ou menos entre 500 a 1000 homens. 500 hasta 1000 homens foram prender Jesus. Os guardas do templo, que eram levitas, que guardavam o templo, foram juntos também com ordens dos sacerdotes para prender Jesus. E quando os discípulos miram toda aquela situação, quando os discípulos percebem pelo clima que algo malo ia passar com Jesus, quando eles se dão conta que algo está para ocorrer e não era nada bueno, Pedro não espera a resposta de Jesus, porque os discípulos perguntaram: Senhor, sacamos a espada? Pedro imediatamente sacou a espada e cortou a orelha de um dos guardas. E ele se chamava Malco, ele era um guarda do templo, e Jesus repreendeu Pedro, restaurou a orelha direita daquele guarda. Em aquele momento, em aquela situação, quando todo isto passa, queridos, Jesus, o Todo-Poderoso, nos ensina que muitas lutas não são vencidas com espada, com armas. As lutas do Senhor são vencidas através de oração, pedindo a Ele força, poder para vencer. Porque se Jesus permitira que Pedro e os outros discípulos corressem da espada para lutar e defender Jesus, irmãos, que desastre. Esse destacamento de 500 a 1000 homens, eles estavam em 12 pessoas, 11 discípulos, mas Jesus 12. Eles seriam mortos naquele momento, destroçados se for necessário, porque houve uma rebelião. Houve homens que se rebelaram, estavam com espadas, dispostos a lutar. E Jesus repreende a Pedro e os seus discípulos: guardem suas espadas para este momento de eu venir. Não poderia eu pedir a Deus Padre legiões, e Deus mandaria para mim legiões de ángeles? Queridos, por causa da fraqueza dos discípulos, eles foram tomados pelo medo, pelo desespero,
se deram conta que estavam prendendo Jesus e poderiam prender eles também. E eles se olvidaram que Jesus se acercou ao destacamento e disse: a quem buscais? A quem veniste buscais? A Jesus de Nazaré. Eu sou. Deixa que estes se vão. Deixa-los livres. Foi a ordem de Deus Todo-Poderoso que aquele escoltamento de 500 a 1000 homens, mas os guardas do templo prendessem a Jesus e os 11 discípulos. Era natural. Mas Jesus deu na ordem: levem somente a mim, a estes derrai. Mas os discípulos de Jesus, tomados pelo medo, desapareceram, huyeram, fugiram, todos naquele momento. Por isso Jesus estava dizendo: vigilai e orai, vigilai e orai, pedindo ao Senhor Todo-Poderoso que desse lá força, lá coragem, para eles permanecer naquele momento. Bem, Jesus foi preso, e isto vamos falar no próximo domingo sobre isto. Os discípulos ouviram, e vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo domingo, mas eu quero deixar bem claro para os irmãos esta medicina de Jesus contra o medo, a ansiedade, o desespero, deixar que a carne atue como Pedro atuou, correu a espada e sairia para a peleia. Jesus ensina, Mateus 26:41, vigilai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está listo, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Que Deus possa bendizer sua vida, irmãos queridos. Que Deus possa falar a seu coração. Você, todavia, que não tem essa experiência com Deus, todavia não entregou sua vida para Jesus, quizá você não está compreendendo sobre o que estamos falando, mas se você se arrepender de seus pecados e pedir a Jesus que perdone seus pecados, que Ele seja Senhor e Salvador de suas vidas, e então se a nova natureza de Deus entrará em sua vida, e é ela que vai te ensinar a ti, como ensinou a mim, a nós outros, orar, clamar, interceder, entender que Deus é o Todo-Poderoso sobre todas as situações. E você, meu irmão querido, que já pertence a Jesus, mas que não tem uma vida de oração, que simplesmente ora para comer, para dormir, ao despertar, oração rápidas. Eu sempre digo que essas orações são oração de desencargo de consciência. Mira, Senhor, eu orei. Orar é passar tempo com Deus. Orar é falar com Deus. Pida ao Senhor, através do Espírito Santo que está em você, que Ele te ajude, fortaleça a sua vida, a despertá-lo para esse ministério de orar por sua vida e por outros que pedem oração, que estão passando necessidade. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode produzir isto em sua vida e em minha vida. Alabado seja tu nome, Senhor. Pedimos que, através dessa prédica, dessa pequena ministração, o Senhor pueda chegar a cada coração, como tem chegado a meu coração, Senhor. E operar um milagre de despertar-nos, abrir nossos olhos, Senhor, para orarmos, para clamarmos a Ti, Senhor, para não entrarmos e não cairmos em tentação. Bendiga tu povo, Senhor, bendiga minha vida, bendiga a vida de todos os teus servos, Senhor. Te necessitamos, porque sem Ti nada podemos fazer. E oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos bendiga.